Oi, gente querida, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo em ordem, na medida do possível, conseguindo fazer o isolamento. O isolamento é uma coisa muito necessária, vocês estão vendo, né? Que a taxa de contágio e de morte tem crescido a cada dia, e isso não são dados alarmantes, são dados que têm fundo na realidade, né? E os pesquisadores têm mostrado isso. Então, quem pode, mantenha-se no isolamento, né? Não só por causa de vocês, da família de vocês, mas é uma medida que visa também o bem-estar da coletividade, né? Então, quem puder, e a gente sabe que nem todos podem, que permaneçam nas suas casas, no isolamento. Gente, vocês viram que essa semana o Enem foi adiado, né? De 30 a 60 dias, fruto da mobilização dos estudantes, e também da sociedade civil, né, que através do Facebook, das mídias sociais de maneira geral, reivindicaram esse direito dos estudantes terem mais tempo para se prepararem, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade desigual, em que nem todos têm a possibilidade de terem internet, de terem um espaço para estudarem, de terem acesso às videoaulas. Então, nada mais justo do que esse adiamento. E isso é importante que a gente saiba que foi fruto de luta, porque a gente descobre que os nossos direitos não foram dados, né? Não foram benesses dos governos, sempre envolveram muita luta, sempre envolveram muita mobilização. E a gente vai ver na aula de hoje que isso aconteceu desde o início da nossa colonização. Sempre houve resistência, sempre houve negociação, sempre houve embate. O que a gente tem hoje como direito conquistado, coisas certas, como o direito de ter família, né, o direito de professar nossa fé, o direito ao voto, né, nem sempre foi assim. São conquistas dos nossos antepassados, que envolveu muita morte, muita violência, muita luta, né? Então, vamos voltar um pouquinho na aula do professor Renato e vamos trabalhar mais outras questões também para a gente entender certas coisas que perduram até os dias de hoje. Por isso que essa aula eu acho importante, por isso que eu vou voltar um pouco, tá bom, gente? Então, vamos lá. Bom, gente, como eu falei, a gente vai voltar um pouquinho na aula passada para a gente entender como é que se estrutura essa sociedade baseada na produção, na exportação do açúcar. Como é que se deu essa formação, né? Não só no ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, beleza? Então, vamos lá. A gente sabe que a América Portuguesa, né? América Portuguesa, porque aqui ainda não havia esse sentimento de pertencimento, para a gente chamar de Brasil, não havia uma língua comum, não havia um território estabelecido e bem delimitado, então a gente vai chamar de América Portuguesa. A gente sabe que o açúcar foi o principal produto exportado dessa região, concordam? Não que não houvesse outros, mas assim, quando a gente fala em monocultura, a gente está falando do predomínio de uma cultura na pauta da exportação da região. Então, o açúcar era esse produto. E o açúcar estava muito em alta no mercado europeu. Era muito chique numa festa você chegar para os seus convidados e dar um punhado de açúcar para eles, né? Era um status, era uma atitude que mostrava que você estava tirando onda naquela sociedade. Então, nos engenhos, qual era a mão de obra principal? Era a mão de obra escravizada, sobretudo dos africanos. Vai haver também mão de obra escravizada indígena, mas a mão de obra africana vai ser a predominante. Além dela, você vai ter alguns homens livres que vão trabalhar nos engenhos, que vão ser os mestiços, né, que são fruto da relação entre indígenas e europeus, ou indígenas e africanos, os próprios indígenas que conseguiam sua liberdade, e brancos pobres. Eles vão prestar vários serviços, como artesãos, como os comerciantes, carpinteiros, feitores, todos trabalhando ao redor desse grande complexo produtor de açúcar que vai ser o engenho. O engenho ele vai ter uma estrutura complexa, porque nele você vai fazer o beneficiamento da cana-de-açúcar.
Então, você vai ter não apenas o escravizado que vai cortar a cana ali na lavoura, como vocês podem ver. Não sei se estão vendo a imagem direito, mas assim, ali na esquerda tem a imagem da lavoura. Então, você tinha os escravizados que cortavam a cana-de-açúcar, levavam em carros de bois para a região do beneficiamento, aqui em primeiro plano, aqui embaixo, a cana-de-açúcar. Então, você vai ter alguns escravizados que vão pegar a cana, vão moer a cana, outros que vão ser responsáveis por colocar esse caldo nos tachos, né, e ferver a cana. Você vai ter, então, uma espécie de especialização do trabalho desses africanos escravizados. Quando a gente olha para a Casa Grande, que está no centro dessa imagem, vão ter as cozinheiras, vão ter as mucamas, as amas de leite, cada um desenvolvendo uma atividade específica. E vejam, quanto mais próximo do senhor de engenho e da sua família, mais sobressaía esse escravizado. A gente não pode falar que os escravos eles tinham algum tipo de status positivo nessa sociedade, pelo contrário, eles eram a base dessa pirâmide social, mas a gente pode dizer que os escravizados que estavam mais próximos dos senhores de engenho, eles tinham uma prerrogativa sobre os outros escravizados. Então, você tem a figura das amas de leite, das mucamas, que trabalhavam diretamente para as senhoras, né? Então, vão ter um status a mais. Outra coisa que eu queria falar dessa imagem, não sei se vocês conseguem ver aí, mas na lateral direita dela tem crianças brancas e negras brincando. Na década de 1930 vai ter um livro de um cara chamado Gilberto Freire, um livro chamado Casagrande Senzala. Essa imagem é até desse livro. E o Gilberto Freire vai falar que a sociedade brasileira ela se constitui a partir do cruzamento das três raças. Que três raças? Os indígenas, os africanos e os brancos, né? Os europeus. E fala que, por conta da intensa miscigenação que acontece nesse país, havia uma relação amistosa entre essas três raças. Então, o Brasil é uma democracia racial, há uma democracia racial no Brasil. E o que a gente percebe hoje com novos estudos é que democracia racial não existe. Os filhos das escravas, eles eram fruto da relação do senhor com elas, mas essas relações não haviam consentimento. E a gente sabe que havia uma relação de poder estabelecida aí. Né? Então, esses filhos eles não foram fruto de uniões consensuais, foram fruto de violências. E isso é uma marca da nossa história como sociedade. Né? Enfim, vamos nessa. Então, vamos falar um pouco das características dessa sociedade. É uma sociedade patriarcal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homem está no centro das relações sociais. Não só das relações econômicas, né? Do senhor de engenho vai ser essa grande figura da colônia, mas também no centro das relações políticas e sociais. Vocês percebam. Vamos falar um pouco mais adiante que vai ficar mais claro isso. Essa imagem, por exemplo, você tem o homem, ele é o primeiro da fila. Vem ele, depois vem os filhos, a mulher, depois da mulher vem a mucama. Você vê que está estabelecido aí uma relação hierárquica, né? Então, o homem, os filhos, a mulher, a mucama, depois a ama de leite e os outros escravizados. Além de ser uma sociedade patriarcal, que tem o homem no centro das relações, é uma sociedade patrimonialista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma sociedade que se constitui com pessoas no poder que não fazem a distinção entre uma coisa que é privada e uma coisa que é pública. Por exemplo, quando um senhor de engenho, você ter um engenho é uma coisa que significa ter prestígio e status naquela sociedade. Portanto,
ele era uma pessoa que mandava não só a nível político como social, né? Os senhores de engenho, eles vão ter não só a posse das terras, mas o controle de pessoas que vão orbitar em torno dele, né? Que vão ser os dependentes dele. A gente pode falar que os senhores de engenhos vão construir uma espécie de nobreza da terra, porque a terra vai ser esse grande bem que vai ser uma espécie de elemento que vai qualificar ou não uma pessoa, né? Então, esses senhores de engenho, eles vão controlar as instituições locais, não só garantindo o controle dos seus interesses pessoais, mas favorecendo outros a partir da sua vontade. Então, vocês veem, esses homens vão ocupar lugares nas câmaras municipais, e que vão ser chamados homens bons, esses indivíduos que vão ocupar essas câmaras, e eles não vão fazer essa divisão entre o que é um bem comum e o que é um bem privado. Eles vão governar muito a partir dos seus interesses. E isso também é uma marca da nossa sociedade, e isso vai permear até hoje as nossas relações sociais, não só em instituições políticas ou da burocracia, mas no nosso dia a dia. Quando a gente pensa que, por exemplo, no verão a gente está indo viajar para a região dos lagos, aí pega aquele baita de engarrafamento sinistro, aí que chega o fulaninho, o que ele faz? Ele vai pelo acostamento. Por quê? Porque ele merece estar na frente das pessoas que saíram de casa muito antes deles. Então, vocês entendem como o bem comum, ele é muito permeado por vontades privadas, e isso está em vários aspectos da nossa sociedade, certo? É uma sociedade miscigenada, como eu falei para vocês, né? Fruto dessa relação não muito amigável entre brancos, pretos e indígenas. Nessa própria imagem você tem a miscigenação. Vocês veem que a mucama, você tem um homem, os filhos aqui, as duas meninas, a moça, e logo em seguida vem a mucama. Ela já tem uma cor mais clara. E outras, uma moça lá, uma de leite, negra, né? Enfim, essa sociedade ela é marcada pela miscigenação. E é uma sociedade escravista, assentada no trabalho escravo. E se é uma sociedade escravista, não quer dizer que a escravidão não é só um evento econômico. A escravidão ela vai permear vários aspectos dessa sociedade, tanto do ponto de vista cultural, mas social. Imaginem, ter escravos era um fator de distinção. Então, e você ser um escravizado e se libertar, você vai querer o tempo todo se afastar desse estigma da escravidão. Porque o escravo, ele é o extrato mais primordial, primeiro dessa pirâmide social. Então, a escravidão vai ser esse evento que vai permear todos os aspectos dessa sociedade. Por isso que a gente diz que era uma sociedade escravista. Muito bem. O tráfico negreiro, né? Vamos falar um pouco sobre ele. Ele vai fazer parte do comércio triangular. O que é o comércio triangular? Vocês veem pela imagem. Os portugueses eles vão levar cachaça e tabaco. A cachaça vai ser produzida nos próprios engenhos, né? Vai ser um subproduto do beneficiamento do açúcar, da cana. Então, eles levam cachaça e tabaco. O tabaco vai ser produzido, sobretudo, na Bahia. Vai levar esses produtos para a costa africana, especialmente o Golfo da Guiné e depois Angola. Esses produtos vão ser trocados por africanos e que vão vir para o Brasil e vão ser trocados por açúcar. E esse açúcar e outros produtos da colônia, as drogas do sertão, o professor Renato já falou isso na aula passada. Vão ser trocados aqui por esse açúcar e pelas drogas do sertão, que depois vai ser vendido para Portugal, certo?
Falei certo? Então, os portugueses vão levar cachaça e tabaco para a costa africana. Na costa africana, esses produtos vão ser trocados por mão de obra escravizada, que vai ser vendida no Brasil, trocada por açúcar e outros produtos da colônia, que vão ser depois vendidos para Portugal. Aí você fecha o triângulo. Ficou sucesso? Ficou certo? Claro? Beleza. Por que a mão de obra africana foi introduzida nas colônias? Porque vai ser vai haver um comércio extremamente lucrativo desses africanos. É muito rentoso você participar do comércio de escravos. E vocês veem pela imagem, gente, eu coloquei uma imagem de um navio negreiro, que também eram chamados de tumbeiros. Tumbeiros porque a quantidade de africanos que morrem na viagem é uma coisa absurda. Eu não sei se vocês já foram aqui no Rio, tem o Cemitério dos Pretos Novos, que é um centro de memória desses africanos que chegaram no Brasil, não resistiram e morreram. E eles foram jogados lá nessa região do Porto do Rio. E isso mostra a grande quantidade de mortos que havia nessas travessias, né? Vinham em péssimas condições de higiene, amontoados, realmente uma tragédia. Então, a partir do desenvolvimento da plantation na América, que vai acontecer a maior diáspora africana involuntária da história. Então, a plantation, o que é a plantation? São essas... a plantation é caracterizada por uma terra... Quer dizer, pela monocultura, né, a produção, o fato de sobressair uma cultura na pauta da exportação, aqui no caso vai ser o açúcar. A plantation é caracterizada também por grandes porções de terras, né, os latifúndios, e, no caso aqui da América, pela mão de obra escravizada. Então, a partir do momento que se desenvolve essa plantation, os engenhos de açúcar aqui na América Portuguesa, e que vai demandar uma mão de obra escravizada crescente, que vai acontecer essa maior diáspora africana involuntária da história. Para vocês terem uma ideia, foram traficados aproximadamente 10 milhões de africanos. Isso é muito bizarro, né, gente? Isso é muito doido. Para o Brasil, 40% foi comercializado, ou seja, 4 milhões vieram para o Brasil desse total.